Paz, queridos hermanos. Quanto amor nos ha amado ao Padre de renunciar a seu único Hijo para morrer por nós outros. E um amor grande, um amor incondicional, um amor que não se importa como estamos, pero que um amor que nos cuida e cambia nossas realidades. Amém? E nesta manhã vamos estar compartilhando um pouco sobre conquistando para o reino de Deus. Conquistando para o reino de Deus. Nós, como igreja, estamos vivendo um tempo muito especial. Um tempo onde as promessas do Senhor estão se fazendo realidade. E muitos de nós estamos contentos, muitos estamos involucrados, outros estão à margem todavia. E o Senhor está fazendo, porque o Senhor é o dueño da obra. E quando o Senhor empieza uma obra, Ele termina. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que empezou a boa obra é fiel para completá-la. Então, todo o que Deus faz é perfeito. E é bueníssimo, é muito bueno saber que o Senhor cuenta com nós outros. Que o Senhor tem um propósito específico para nossas vidas. Que o Senhor nos mirou. E falando assim de conquista, falando do que o Senhor está fazendo em nossa igreja e também no âmbito personal, no âmbito familiar, o Senhor está fazendo coisas preciosas em nossas vidas. E é impossível falarmos de conquista e não nos acordarmos de um grande personagem da Bíblia que se chama Josué. E durante os últimos dias, nosso pastor vem predicando não acerca de vitória, acerca de termos uma vida vitoriosa. E na semana passada ele estava muito contente e saiu correndo por lá. E hoje está de hoje ele está um pouco que não pode quedar de pé, porque creio que ele se ha olvidado que não tem mais 25 anos. É broma, pastor. E então, nosso pastor estava muito contente, muito feliz por o que o Senhor está fazendo. E aí, na semana passada, tivemos foi compartilhado sobre um grande milagre de uma ofrenda que a igreja recebeu para terminar a construção do templo. E muitos de nós outros vinimos aqui adelante, bailamos, saltamos na presença do Senhor. E isto é bueno. É bueno celebrar as vitórias. É bueno nos alegrar quando o Senhor nos entrega, nos regala uma bendição. Pero nós temos que caminhar com os pés firmes no suelo. Nós não nos podemos permitir o luxo de caminharmos por las emoções. Nós não podemos permitir nos deixar levar por las circunstâncias. Pero nós temos que ser levados por la voz do Espírito Santo em nossas vidas. E todos nós sabemos quem ha sido Josué. Josué era o comandante militar que dirigiu a luta contra os amalecitas. Estuvo com Moisés no monte Sinaí. Sendo jovem, era ajudante personal de Moisés. Era da tribo de Efraim. Foi um dos 12 espias que conheceu a terra de primeiro mano. Moisés cambiou seu nome de Oséias a Josué. Deus o selecionou como sucessor de Moisés. E Josué reconheceu que o Senhor estava levantando ele para que um futuro pudesse suceder a Moisés. E Josué foi encarregado de repartir a terra juntamente com Eleazar, o sumo sacerdote. Foi exatamente Deus que escolheu a Josué. Foi Deus que apartou a Josué. E Josué estuvo em um treinamento muito precioso com Moisés. E tudo o que Moisés fazia, Josué estava ali. Me acordo em algumas circunstâncias quando Moisés estava intercedendo na batalha
E Josué estava aí peleando, e enquanto Moisés levantava as mãos, ele tinha vitória, pero quando baixava as mãos, não poderia seguir hasta que o Arão se acercar e poder ajudar. Vemos aí que há momentos na história e também traindo para nossas próprias vidas personais e como igreja, a necessidade que temos de estar apoiando o liderazgo, a necessidade de estar apoiando as pessoas que o Senhor põe para fazer sua obra, porque há momentos que são muito difíceis, nós outros temos que caminhar codo a codo e ajudando uns aos outros. Então, se Josué foi exatamente Deus que separou ele. E ele passou por momentos difíceis, mas ele entendia que ele estava sendo treinado. Josué havia estado um largo tempo no ofício junto a Moisés, a qual sempre foi um discípulo dele. Moisés estuvo bajo a autoridade de Deus e Josué bajo a autoridade de Moisés. O que eu vejo interessante é que muitos de nós outros temos anelo, temos desejos de liderar algo. Às vezes eu vejo que há gente que peleia por el liderazgo, que peleia para estar delante de todos, para estar chamando a atenção, mas se supera o que o preço que é o liderazgo, eu creio que não que não havia tanto esforço para estar aí delante do liderazgo. Pero ele, Josué, não era uma pessoa independente, tampouco era sua própria autoridade. Josué sabia o importante que era estar bajo cobertura espiritual. E nós outros, em meio desta batalha, desta luta que estamos como igreja, necessitamos entender que temos que estar bajo a autoridade espiritual do Senhor. Josué havia aprendido da paciência de Moisés. Quão paciente nosso amigo Moisés, não? E Josué estuvo na escola da paciência, aprendendo com o mestre dos mestres, que era Moisés. Josué era um homem de fé e visão. Nós outros podemos muito mais. Era um homem que tinha uma visão ampla, uma visão não humana, mas uma visão de Deus. E ele disse: nós outros podemos muito mais. Era um homem de decisão e determinação. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Ele declarou, ele se posicionou, ele creu que em sua casa serviria ao Deus vivo. Era valiente. Recordemos que era homem de guerra. Em sua juventude aprendeu a tomar responsabilidades como homem. Era um líder responsável. Incrível, não? Às vezes nós outros dizíamos: os jovens, muitos deles têm que viver seu tempo, têm que desfrutar, têm que isto, não temos que cobrar muito dos jovens, pero vimos aqui que ele era um jovem totalmente empenhado, totalmente dedicado, e desde jovem estava sendo treinado, e ele tomava decisões como um homem tinha que tomar. Josué era um líder, adornado de los melhores e mais harmoniosas qualidades que deve ter um líder para seu povo. Pero ele tinha algo especial. Ele tinha sobretudo a confiança em Deus. E o mais importante, o Espírito de Deus estava com ele. Todo o que Josué fazia, prosperava. A missão de Moisés era sacar o povo do Egito. Pero a missão de Josué era introduzi-los à terra que Jeová lhes havia prometido. Então, já conhecemos um pouquinho acerca da vida deste grande homem, Josué. E vamos entrar agora especificamente da palavra que o Senhor tem para nossos corações. Conquistando para o reino de Deus. No princípio, eu pensei falando acerca do que Deus está fazendo na igreja. E que nós temos que cuidar, ser muito cuidadosos, para não nos deixarmos levar por las emoções. Porque a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. E de todas as coisas que nós temos que guardar, em Provérbios 4:23, temos que guardar nosso coração.
Então nós outros pensamos uma grande batalha. Os pido que os pongais de pé, por favor. E que juntos abramos a palavra do Senhor em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Del 1 al 10. Amén. Amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto ao anátema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zebidín, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anátema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced a la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. Y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfaleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se prostró en la tierra, sobre su rostro delante de la arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiera dejado quedado ao outro lado del Jordão. Ah, Senhor, que direi já que Israel ha vuelto a espalda delante de seus inimigos, porquanto os cananeus e todos os moradores de la terra oirão e nos rodearão e borrarão nosso nome de sobre la tierra, e entonces ¿qué harás tú a tu gran nombre? E Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te prostra así sobre tu rostro? Israel ha pecado e aún ha quebrantado mi pacto que yo le he mandado, e também han tomado del anátema, e hasta han hurtado, han mentido, e aún lo han guardado em sus enseres. Amém ou misericórdia? Oremos. Padre, queremos dar-te as graças por tu palavra, que és viva, que és poderosa, que penetra no mais profundo de nossos corações. Te lo pedimos que tu Espírito pueda hablar de maneira especial às nossas vidas, que tu, Senhor, pueda trazer uma palavra de revelação a esta manhã, e que nossos corações, Padre, esteja como um bom terreno, Senhor, para que a semilha possa cair e possa dar frutos a 100 por 1, Senhor. Graças, Senhor, porque Tu eres bueno, e graças porque Tus misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Podem sentar. A Bíblia nos diz que Josué começou a conquista da terra prometida com grandes vitórias. Nos acordamos de alguns acontecimentos, não? Deus abriu o rio Jordão para que passaram a seco. O Senhor lhes deu vitória grande sobre uma das cidades mais grandes e protegidas, como era a cidade de Jericó. Josué, antes da conquista de esta ciudad, se submetió ao príncipe del ejército de Jehová e seguiu as instruções que ele lhe deu,
y los muros de Jericó cayeron. Todo parecía que Josué seguiría una marcha victoria tras victoria. Y la gente, el pueblo estaba feliz. El pueblo estaba contento con todo lo que Dios estaba haciendo. Porque en cada batalla que ellos iban, ellos salían victoriosos. Toda la gente a su alrededor tenía temor del pueblo de Israel, porque sabían de los grandes, conocían y oían hablar de los grandes milagros que Dios realizaba en aquella gente. Y la gente tenía miedo. Entonces el pueblo de Israel empezó a quedar contento. Lo que me llama a atención es que Josué, a cada batalla que él iba, él buscaba la presencia del Señor. Él pedía el permiso del Señor. Él primero iba a mirar la tierra. Él enviaba los espías y hacía toda una evaluación de la situación. Iba a conocer la ciudad, iba a conocer sus enemigos para luchar. Y ia según una palabra que el Señor ponía en su corazón. Solo que después de la victoria de Jericó, yo creo que los israelitas, incluso hasta mismo el propio Josué, eles se tornaram autossuficientes. Tristemente, eles permitiram que o orgulho entrara em seu coração. Então, os espías foram hasta la ciudad de Ai, e aí miraram a cidade, e quando volveram e entregaram um uniforme a Josué e dijo: mira, não te preocupes, não necessita enviar tanta gente, porque a gente que está aí é muito pouca, e isto e aquilo, e solamente entre 2 e 3 mil homens já é suficiente para batalhar. E então Josué creu e confiou nas palavras de aqueles homens. Pero em nenhum momento Josué parou para perguntar ao Senhor se era o momento de conquistar a Ai. E então os espías foram com a gente e começaram a lutar, e segundo o que leemos, eles foram totalmente destruídos. E muita gente foi morta e aconteceram coisas terríveis. Bueno, nós vamos conquistar para o reino, pero la conquista é algo contínuo. Não nos motivemos tanto a ponto de nos olvidarmos que a batalha todavia não ha terminado. Quanto mais vitória, mais lutas tendremos, mais provas tendremos, mais o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas para nos atacar. Esse é um tempo de guerra espiritual, e nós, como igreja, necessitamos nos levantar, porque as coisas não vão acontecer em um toque de magia. Nós temos que entender que temos que nos posicionar delante de aquilo que o Senhor está ponendo em nossas mãos. Nem todo é fiesta, nem todo é saltar, bailar, gritar e isto e aquilo. O Senhor nos chama ao compromisso. O Senhor nos chama a nos involucrarmos com sua obra, sobretudo com Ele. Não hacer solamente as coisas, pero ter comunhão com o Senhor, ter vida com o Senhor, ter um coração entregado ao Senhor. Muitas vezes fazemos muito para Deus, pero não estamos com nosso coração em Deus. E Deus quer que nosso coração esteja em Ele, que nossa confiança esteja posta em Ele. E o primeiro ponto que vemos aqui, para seguirmos conquistando para o reino de Deus, é necessário obedecer em la totalidade as instruções do Senhor. Aqui habla del anátema. Anátema se refere a todas as vestiduras ganadas e outro bolim que Deus dijo a Israel que deveria destruir quando conquistara Jericó. O Senhor dijo que eles tinham que destruir tudo, que eles não tinham que correr nada. A palavra do Senhor dijo:
nunca se apartará de tu boca esse livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás nele, para que haga conforme todo o que nele está escrito. E assim, como diz na palavra, todo nos saldrá bem. Aqui estão as instruções que o Senhor tem para nós outros como igreja. E o povo de Israel temia as instruções. O povo de Israel sabia desde Números que eles não tinham que levar nada de las cidades que eles estavam conquistando. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E todas as cidades que estavam sendo conquistadas eram cidades idólatras. Eram cidades que não alabavam ao Deus de Israel. E Deus já tinha destruído toda uma geração. Deus já tinha destruído todo um povo. E agora Deus estava formando um povo santo, um povo limpo, um povo com uma visão nele, que tivesse dependência nele. Então o Senhor não queria que o povo de Israel se mesclara com nada que as outras nações pudieran oferecer. E o Senhor então ordenou, porque o Senhor é um Deus ordenado. Deus não faz as coisas de maneira desordenada. Com o permisso de Marimar, a mim me gostaria de compartilhar um testemunho. Que no centro, nós estamos passando um tempo especialíssimo de muitíssimo mover do Senhor. Vemos o Senhor em todos os tempos. E como nós estamos aprendendo, estamos como um bebê pequenito que estamos começando a caminhar. Algumas vezes nós hacemos as coisas e não hacemos bem, mas não temos que nos quedar triste, porque estamos aprendendo e no processo de aprender, muitas vezes vamos romper a cabeça até entender como Deus quer. E então teníamos a lista de tarefas de la casa e todo, e a lista não ia bem, teníamos dificuldade. Então o Senhor ha dado uma estratégia de dividir por departamentos, e em cada departamento teria uma pessoa encargada. Então uma pessoa encargada por cuidar da roupa, uma pessoa encargada para a despensa, outra encargada para cada detalhe da casa. Incrível, porque nós sempre teníamos falta de alguma coisa de alimentação e de coisas de limpeza da casa. E nós entendemos que teníamos falta porque não estávamos administrando bem o que o Senhor estava pondo em nossas mãos. E eu he dicho a Marimar, mira, o Senhor, desde o dia que o Senhor te ha dado a direção de dividir por departamentos e cuidarmos de todo o que o Senhor estava nos dando, nunca nos faltou nada no piso. Hasta os detalhitos de jabón, de isso, de aquilo, a cada dia temos. Então, Deus é um Deus ordenado. Deus não é um Deus desordenado, não trabalha na desordem. E muitas vezes Deus nos chama a poner nossa vida em ordem. E então o povo aqui, tristemente, o povo se apartou da direção do Senhor. O povo começou a caminhar em desordem. O povo, eu digo uma pessoa, e por conta de uma pessoa, todo o povo sofreu as consequências. Então o Senhor tinha dado a ordem para que não correra nada. E nós vimos aqui em Josué 6, de 17 a 19. E será a cidade anátema a Jeová com todas as coisas que esté en ella. Solamente Raabe, a prostituta, vivirá, com todos os que esté em casa com ella, porquanto escondeu a los mensageiros que los enviamos. Pero vosotros guardai-os del anátema, ni toqueis, ni tomeis alguma coisa del anátema, não seja que hagas anátema el acampamento. Consumiram com fogo a cidade, solamente puseram livre na casa solamente o tesouro da casa de Jeová, a plata e o ouro e os utensílios del bronze e de hierro. Esta foi a ordem do Senhor. E o povo não cumpriu esta ordem.
e traindo para nossas próprias vidas personais também, nós outros muitas vezes temos recebido ordens específicas do Senhor sobre determinadas coisas de nossas vidas, e nós outros não temos cumprido na íntegra, solamente temos cumprido em partes. E Deus não quer que cumpramos suas ordens e suas instruções para nossas vidas em partes. Deus quer que venhamos a obedecê-lo em sua totalidade. Talvez tu e eu, muitos de nós outros, não estamos tendo vitórias em algumas áreas específicas de nossas vidas, porque não estamos obedecendo ao Senhor em la totalidade. Deus te diz A e tu está em C, D, E, F, e tu não estás se submetendo a que Deus tem. No processo de aprendizagem, como he compartilhado acerca de la residência, que estamos vivendo um tempo bueno, muitas vezes nos equivocaremos. E aqui vimos que houve uma equivocação. Pero, tristemente, para esta equivocação não houve reparação. Porque a ordem do Senhor seria que queimara, não somente a pessoa, mas toda a família, que será parte da pessoa que cometera tal coisa. E não houve. Acã cometeu pecado oculto. Esse pecado é doble, porque em parte es lo porque es em si, e segundo porque se intenta ocultar de la vista de Deus e de los demás. El pecado oculto é um pecado doble. Intentamos ocultar de Deus e de los demás. E então, Acã sofreu toda a consequência, porque tinha pecado contra o Senhor. Pero o que eu tenho aprendido é que não espere que o Senhor utilize pessoas para que pueda confrontar o tu pecado. Pero que tu reconozca que has pecado delante do Senhor. Não espere que Deus traiga um profeta, ou seja, o que seja, e confronte a tu pecado. A gente que o pecado olha mal, só em olhar já sabe que o pecado olha mal, pero sigue todavia com os talcones, caminhando para lá, caminhando para cá, e daquela maneira. Não espere, irmãos, não espere, reconozca tu pecado, confessa tu pecado delante do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Não espera que tu seja totalmente destruído, queimado e echado fora da congregação. Eu, quando estava preparando esta palavra, comecei a orar e pensava assim: Senhor, tu eres muito injusto. E para mim é um pouco difícil compartilhar esta palavra. E muitas vezes vai ser necessário, Senhor, fazer isto, echar fora da congregação. E muitas vezes não vamos entender. Irmãos, com o Senhor não se juega. Aleluia. O Senhor é um Deus santo, é um Deus poderoso. Hasta quando? Hasta quando vamos viver uma vida aparente? Hasta quando vamos viver uma vida para chamar a atenção de los demás, pelo que nós outros sabemos que dentro de nosso coração estamos totalmente destruídos com o pecado? E tristemente passou o que passou com Acã, porque Acã não reconheceu. Increíble, porque muitas vezes culpamos a Deus por conta de nossos próprios pecados. Incluso hasta mesmo o próprio Josué queria culpar a Deus. Como que tu permites? E eu penso que Deus mirou a Josué e disse: pero eu não tenho nada a ver com isso, Josué. Tu mesmo has dado ordem sem pedir-me permisso. E has visto o que has passado. E então, irmãos, não é que Deus seja um Deus injusto, não é que Deus seja um Deus malo, não é que Deus seja um Deus que castiga, pero Deus é um Deus santo. E a Pepe, enquanto estava orando antes da ofrenda, a
Pepe orava e dizia que sem santificação nadie verá a Deus. Nós temos que cuidar como igreja. O primeiro ponto é que temos que obedecer a Deus em la totalidade. O segundo ponto é que quando nos equivoquemos, nos humilhemos delante do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que se humilha, o Senhor levantará. Pero aquele que se exalta, o Senhor humilhará. Então temos que cuidar. E o terceiro ponto, levantar-nos e santificar-nos, porque a caminhada sigue. É certo que haverá momentos como igreja que vamos passar por momentos difíceis, de choro, de soledade, de tristeza. Vamos nos entristecer de ver alguns irmãos sendo echados fora da igreja. Para mim, isto era o pior que podia passar. Mas aí o Espírito Santo me ha confrontado de uma maneira tão forte que eu olhava na presença do Senhor e dizia: Senhor, cuida-nos, Padre, para que não venhamos a passar por isso. Que não seamos um anátema delante do Senhor, pero que venhamos a ser de bendição, que venhamos a ser limpios e santos delante da presença do Senhor. Quando Josué clamou a Deus, então o Senhor disse a Josué no versículo 10: Jeová dijo a Josué: levanta-te, porque te postras assim sobre tu rosto. Então o Senhor pediu a Josué que levantara. E o Senhor disse que depois o Senhor haria maravilha em seu povo, depois que pusiera as coisas ordenadas. Nós, como igreja, temos que andar, caminhar de maneira ordenada. Amém. Estamos em um momento de muitas lutas, muitas vitórias, muitas conquistas, e nos preparemos porque muitas vitórias e muitas conquistas vendrão para nós outros como igreja, pero temos que cuidar, hermanos, porque se o pecado entra no meio do povo de Deus, pode destruir muitas bendições que conquistamos com tanta luta e com tanto esforço, com tanto ayuno, com tantas noites sem dormir, com tantos pagar do preço. Temos que nos poner delante do Padre e dizer: Padre, nos ajude, nos levante, Senhor, nos fortaleça. Não permita com que nos olvidemos do Senhor na caminhada. Não permita com que o orgulho entre em nosso coração e roube todo o que tu tens para nós outros. Necessitamos seguir sensíveis e atentos às instruções do Senhor para seguir prosperando. O Senhor deseja falar a meu coração. O Senhor deseja falar a tu coração. E é necessário que tenhamos esta sensibilidade no espírito. É necessário que tenhamos essa disposição em ir à presença do Senhor, em caminhar com o Senhor, em sujeitar a mão do Senhor, em pedir ao Senhor que te guie em todos os passos. O Senhor é um Deus que habla. É um Deus que ministra nossos corações. E é um tempo do Senhor falar a tu coração secretos. É esse tempo do Senhor falar coisas que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu. São coisas preciosas, são regalos que Deus tem para ti neste tempo. Amém. Pero cuidai-vos com o pecado, porque o pecado pode romper as bendições. Amém? Nos pongamos de pé. Padre, aqui estamos nós outros delante de Ti, Senhor. Graças por Tu palavra, Senhor. Graças por todas as vitórias, Padre, que Tu estás
promovendo, Senhor, realizando, Senhor, em nossas vidas. Graças por cada conquista, Senhor. Graças, Senhor, por las bendiciones materiales, por las bendiciones, Senhor, en el ámbito familiar. Graças, Senhor, sobretudo por las bênçãos espirituais, Padre, porque Tu palavra nos ensina, Senhor, que quando nos cuidamos, Padre, das coisas do reino do Senhor, Tu te encargas de aquilo que é nosso, Senhor. Graças, Padre, porque somos um povo Tuyo, um povo, Senhor, separado, Senhor, para el honor, para a glória, para a alabança de Tu nome, Senhor. Venimos delante de Ti agora, Senhor, interceder e clamar por nossas vidas, interceder e clamar por nossa igreja, Senhor. Te pedir misericórdia de nossas vidas, Padre, em nome de Jesus. Te pedir, Senhor, oh Padre, sabedoria, em nome de Jesus, Padre. Oh Padre, perdona-nos, Senhor, se em algum momento, Senhor, houve orgulho em nossos corações, Senhor. Nos perdona, Senhor, se em algum momento nos olvidamos, Padre, de Ti, se derramos tudo detrás e seguimos, Padre, independentes, Padre, com nossas próprias decisões, Senhor. Guarda, Padre, Tua igreja, Senhor. Livra Tua igreja, Senhor, de todo aquele, Senhor, que venha, Senhor, entristecer Tu coração, Senhor. Derrama sobre Tua igreja, Senhor, a santidade, Senhor, Padre. Em nome de Jesus, Padre, queremos ser uma igreja forte, Senhor, uma igreja estruturada, Senhor, e que a base desta igreja, Senhor, seja a santificação, Padre. Em nome de Jesus, queremos ver Tu rosto, Senhor, queremos ver Tu presença, Senhor, queremos desfrutar de Ti, Padre, em nome de Jesus, Padre. Graças, Senhor, graças, Padre, por esta palavra, Senhor. Alabado e glorificado seja Tu nome.